É conceito, mano. Isso aí, isso aí. Ô, Josimar. Boa, Josi. Vazei. Aparece pra nós aí, Josi. Entrei com a câmera aberta sem querer. É É o louco. bigode? Esse é um biga bigode? aí. Ô, Que isso, hein? Acabou de chegar o requerimento aqui da Luciana, hein, pessoal? Ano que vem, com tudo, hein? Requerimento do quê, moço? Moradia. Moradia. Chegou do Trancar a e-mail agora. matrícula? Eu vou entrar com Não, uso vai dar capião. moradia. Eu vou entrar com uso capião aqui do apartamento. Isso mesmo. Acho que você tá certo. Tem que continuar aí. Tá louco. Isso daí nunca atrasa. Recebimento do boleto. Já o pagamento aí é outra coisa, né? Ó, o Robocop chegou Tá aí. boa a internet, Tchê. Robocop chegou aí. Mas você pode ligar a câmera aí, por favor? Thierry metalizado. Bom dia. Vamos acertar meu volume aqui. Isso. Ah, hoje o Josemar apareceu ali, ó. Ele só estava de nome? Só nominal? Aí. Aí tá toda a turma. Meus alunos, estão chegando, tá chegando o povo aí. Estou vendo o Jader aqui. Jader, você não estava na aula de ontem, né? De monografia? Bom dia, professor. Não estava, não. Bom dia, tá. Uhum. Então, eu senti sua falta lá, para que estava revisando os estudantes. Tá certo. Vamos ter a nossa oração. David pode ser o responsável pela oração? Seu microfone Posso está sim, bom? reverendo. Pode. Então, tá bom. Então, nós vamos conversar sobre quais são os pedidos que temos. Alguém tem notícia mais atualizada sobre o Serginho? Não? Que eu também não recebi. Então, vamos continuar a nos lembrar dele. Alguma outra solicitação de vocês, de algum de vocês? Sim. Como que está? Adiantou, avançou alguma coisa, Jefferson?
Uhum. Uhum. Certo? Algum outro pedido? David, por favor, então, ore. Professor, pode apenas me falar o nome do primeiro pedido, que eu não peguei? Do Serginho. Ah, tá, do Serginho, tá ok. Não tivemos novas notícias dele, né? Não, eu pelo menos não tive. Tá ok, vamos E do continuar a relação. Jefferson. Amém. Papai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te amamos, por quem o Senhor é. O Senhor é santo, poderoso, majestoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Nós te adoramos porque o Senhor é o nosso eterno Redentor, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Nós te adoramos porque tu és um Deus presente na pessoa do Espírito Santo. É por ele que chegamos a ti, Senhor, colocando diante de ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sentimos e pensamos, Pai. Agora em comunhão e em união com todos os nossos irmãos, nós queremos te pedir em favor da vida do Serginho, que o Senhor continue estando com ele, Pai. Nós não recebemos novas notícias, mas a boa notícia de que o Senhor está conosco e não nos abandona continua real e presente, Pai. Que o Senhor continue ao lado dele, que o Senhor continue sustentando, que o Senhor continue protegendo e guiando por tudo que o Senhor preparou que ele passasse, Senhor, e que, em nome de Jesus, em breve possamos ter boas notícias dele. Também quero lembrar a ti, Senhor, da família do nosso querido amigo Jefão. Pai querido, o Senhor controla e conhece todas as coisas. O Senhor o permitiu passar por isso, Senhor, e nós desconhecemos os motivos, mas também não nos compete saber, Pai. O que nos compete saber e lembrar a cada momento é que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a tua bondade dura para sempre, Pai. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus, primeiramente, que o Senhor cuide, console e controle e reine sobre o coração da família dele, Pai. Que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações, possa estar com cada um deles, trazendo calma, gerando paciência, fazendo com que todas as coisas reflitam e apontem para ti, e entreguem glórias a ti, Senhor, e sejam propícias para o avanço do teu reino, Pai. Quanto a essa situação, nós queremos te pedir que a tua vontade seja feita, queremos te pedir que o Senhor encha a vida do Jefão e da Déda de sabedoria, para que eles possam tomar a melhor decisão possível, para que eles possam ser bons administradores dos bens que o Senhor tem dado a eles, e também dos bens que o Senhor, porventura, tem tirado, Senhor. Que, de fato, em cada situação o teu nome seja louvado e que nós possamos juntos testemunhar muito em breve de que o Senhor é bom e mais uma prova foi vencida com a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor. Guia-nos nessa aula, dá-nos sabedoria, abra o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Capacite o professor, capacite a todos nós para a honra, glória do teu nome, para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso primeiro assunto está relacionado com o trabalho
da sinagoga. É o seguinte, eu verifiquei que 12 alunos não entregaram. Agora, ontem, um aluno desses 12 enviou o seu trabalho, mas, de qualquer forma, não entregaram no tempo 12 alunos. Eu não sei o que houve. E teve 5 alunos que entregaram, que tiveram nota pequena, bem pequena. O máximo eram 20 décimos, os outros 80 décimos estão relacionados com o boletim que vocês entregaram, né? Então, a possibilidade de nota você ajuda com o trabalho da sinagoga. Eu quero lhes propor o seguinte, a vocês que não entregaram a tempo e aos alunos que, porventura, tiveram nota abaixo de 5 décimos. Aqueles que já entregaram o trabalho e estão neste caso irão refazer o seu trabalho e aqueles que não encaminharam terão a oportunidade de encaminhar o seu trabalho. Só que com um detalhe, então, a nota máxima agora poderá ser 15 décimos, não 20 décimos, 15 décimos. Mas, de qualquer forma, é uma nota que vai auxiliar vocês, né? Como ontem eu conversei com vocês sobre plágio e sobre referências, eu imagino que esses 2 pontos serão amplamente considerados por aqueles que não entregaram seus trabalhos. Então, eu ofereço esta oportunidade. Quem quiser pegar, pegue. Se você fala, não, eu não quero, eu não vou fazer meu trabalho, fica desse jeito mesmo, fica desse tamanho mesmo, é uma liberdade sua. Mas é uma atitude do professor. Por quê? Vocês viram na aula de ontem que existem aspectos nos trabalhos feitos e em pequenos trabalhos que precisam ser considerados, inclusive, à luz da tarefa que vocês têm para o ano que vem, que é fazer o seu TCC, que simultaneamente é a sua tese de doutrina evangélica, para ser entregue ao presbitério. Então, o meu propósito é não fomentar o surgimento de criminosos na área do plágio e não permitir que haja também má qualidade nos trabalhos que venham a ser feitos por vocês. Então, são pequenas medidas que visam ir ajudando vocês nesse processo. Tá? Então, tá aí. Quem quiser pegar, pegue. Ninguém é obrigado. Professor, bom dia. Bom dia. Qual que é a data limite para essa entrega? Eu daria 2 semanas, pode ser? Sim, obrigado. 2 semanas, a partir de hoje. Tá? Diz o Thierry que isso é muita misericórdia. É atitude de professor que não, eu não gosto de ferrar aluno, eu gosto de botar para cima. Mesmo quando eu dou uma boa palmada, né? O Misael está rindo de mim aqui. Mas, mesmo quando eu dou boa palmada, quando eu punha filho de castigo ali, ele chorava e tudo, vem agora aqui. Vamos conversar por que você ganhou o castigo e vamos fazer tocar a vida diferente. Então, este que é o meu propósito. Certo? Aí a oportunidade. À vontade. Ok? As instruções estão lá. Mínimo de 2 páginas. Tá? Tem gente que foi prejudicado por isso. Não fez 2 páginas. Referências, aquele esquema, a palavra referência centralizada e as referências na ordem alfabética do sobrenome do autor, conforme eu explicitei para vocês, conforme eu insisti, consultem o manual do Mackenzie. Ele é uma maravilha de clareza. Só que você tem que botar o negócio na sua frente aí, abrir o PDF e olhar atentamente. Então,
Se você está ouvindo lá uma música que você gosta, desliga a música para que ela não interfira com a sua atenção e olhe atentamente, cuidadosamente. Aí você aprende. Aí, ainda havendo dúvidas, para usar um português arcaico, né? Em havendo dúvidas, podem consultar o professor. Mas se você vier a consultar, me dizer, e eu perguntar, consultou o manual do Mackenzie? Se disser não, eu falo, então, babau, conversa encerrada, vai lá, consulta, e depois volta para consultar Donaldo, porque aí também é muita coisa, né? Papai não vai ensinar, pegar na sua mão para ensinar a escrever o O e fazer o I. Vá atrás. Certo? Bom, a nossa matéria hoje é capítulo 4. E eu pediria a vocês que estivessem com a apostila aberta, porque eu vou pedir auxílio de um ou de outro para o acompanhamento dos pontos que nós estivermos salientando. Nós vimos que não há no Novo Testamento o relato de uma ordem de culto específica, padronizada, organizada. Bem, o que isso significa? Significa que os cristãos foram desenvolvendo, com o passar do tempo, desenvolvendo e praticando as suas experiências culticas para achar uma formatação adequada para este encontro. Como já mencionei, houve a grande influência da sinagoga e houve também a incorporação dos princípios das celebrações no cenáculo. Então, mas nós não temos muitos registros. Eu vou pedir que o Abel está aí? Isso, Abel está com o seu material aberto? Ou não tem condições de ler? Peterman? Não? Pastor, André. eu posso ler. Tá, André, só se prepare para ler, André, o que está logo no começo, que é a citação do Oscar Scarsauni, tá? Esse que está recuado. Tá. Mas antes, eu quero ler algo que não está na sua apostila, que é de um historiador da igreja, chamado Williston Walker, História da Igreja Cristã, é uma publicação em 2 volumes que a AST fez. Quando eu era estudante, ela já estava em português. Parece-me que publicaram agora, recentemente, uma nova edição, até acho que atualizada. Mas o que o Walker diz? Por volta do ano 100, o cristianismo estava fortemente representado na Ásia Menor, na Síria, na Macedônia, na Grécia, em Roma e provavelmente também no Egito, embora não disponhamos de dados seguros. Vejam que no ano 100, o cristianismo já estava bem espalhado e os cristãos tinham que realizar os seus cultos. Mas nós não temos muitos registros sobre isso. E Oscar Scarsauni, numa obra muito interessante, a biblioteca possui, você pode consultá-la depois, caso quiser, tem alguns comentários sobre a falta de registros das celebrações cultuais. É isto que o André lê para a gente. Vamos lá. Adoração não é uma obsessão autocentralizada em nossos pecados. Não, para aí. Não? Estou lendo a apostila errada? Capítulo 4 já. O desenvolvimento histórico. Perdão, reverendo. Perdão. Lá no Raras Vezes as pessoas... eu achei aqui. Aí. Raras vezes as pessoas põem por escrito aquilo que fazem regularmente todos os dias. Todas as semanas, ano após ano. É por isso que nossas fontes sobre o culto na época do cristianismo primitivo são tão escassas e, em geral, consistem em referências dispersas e quase sempre acidentais sobre práticas que, por o autor de escritos ou
seu público eram tão óbvias que ninguém via necessidade de se estender muito sobre elas. André, uma pergunta para você. Você sabe cozinhar? Razoavelmente. Razoavelmente. Bom, mas não vou falar que não. Não vou falar que não, porque alguma coisa eu faço. Tá, então, se eu passar para você uma receita, e na receita diz assim, refogue rapidamente a carne. Você sabe o que é refogar? Sim. Sei. Precisa, então, escrever o que significa refogar? Não. Para você? Não. Não. Então, veja que é esse o paralelo do argumento do senhor Oscar Scarsauni aqui, não é isso? Os cristãos... Isso. Os cristãos sempre se reuniam... Então não precisa escrever, né? Sabe escrever. Sabe descrever o que fazia. Né? Então, a falta de informações leva a essa ideia, que eles tinham um padrão, em cada região tinha o seu padrão. Bem, nós não vamos examinar toda a história da liturgia, tá? Mas nós vamos examinar alguns registros que nós temos, especialmente considerando as coisas mais antigas que nós encontramos. Eu pergunto, Raul Togero, você está com o seu material aberto aí? Estou sim, reverendo. Sim. Então, eu quero que você observe aí, eu já vou começar a distribuir até. Raul Togero, ainda nesta página, a Epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Tá? Rogério, a carta de Plínio ao imperador. Misael de Daquê. Tá? Eu quero que cada um de vocês leia estes parágrafos. Então, o que nós temos é o seguinte. Quando a gente vai andando lá para trás, acabou o Novo Testamento, aí quais são os escritos mais antigos que nós temos depois do Novo Testamento? Então, vamos ter este destaque aqui. Primeiro caso, Epístola aos Coríntios por Clemente de Roma. O Raul Togero, então, lê para a gente. Epístola aos Coríntios por Clemente de Roma, cerca de 96, ano Domini. Nesta carta aparece uma longa oração solene e inclusiva. A sua importância reside no fato de que a linguagem empregada pode ser encontrada em liturgias posteriores. Isso indica o desenvolvimento de um estilo específico para as orações públicas. Também ocorre menção aos sanctus. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Cada criatura está cheia de tua glória. Este texto fará parte das liturgias subsequentes. Raul, o que esse pequeno comentário faz você pensar aqui? Esse comentário me leva a uma reflexão dizendo que a liturgia ela tem que ser inclusiva e ela precisa ter uma linguagem empregada para ser um modelo para as liturgias posteriores, sempre exaltando ao Santo Deus eterno como santo, santo, santo sobre todas as coisas, sobre toda a criatura existente. Então, você percebe que a linguagem de Clemente de Roma vai começar, embora aqui não está falando de liturgia, mas é uma oração que tem uma linguagem que vai ser encontrada nas liturgias das décadas posteriores. Né? E o Santo Santo também vai ser usado e vai aparecer muito nas liturgias posteriores. Então, isso parece que já indica que a oração dele já tem um caráter assim litúrgico. Pois bem, mas agora nós temos uma outra coisa aí, que é Plínio perguntando alguma coisa para a sua excelência, o imperador. Rogério, né? Isso, professor. Carta de Plínio ao imperador Trajano, cerca de 112 ano Domini. Plínio era governador da província do Ponto e da Bitínia e relata a respeito das celebrações realizadas pelos cristãos na área de sua jurisdição.
A porção mais citada desta carta diz que os cristãos, abre aspas, se reúnem em um dia fixo antes do romper do dia e recitam responsivamente um hino a Cristo como Deus. Depois de terem feito isto, o seu costume é de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição. Fecha aspas. Rogério, primeiro, uma pergunta bem crica. Onde era o Ponto e a Bitínia? E aí? Quem socorre? Na região da Ásia Menor? Região da Ásia Menor. E mais explicitamente, perto do Mediterrâneo ou não? Não sei. Não sabe. Misael está balançando a cabeça afirmativamente lá, mas eu devia balançar assim. Não. É o Chaves, professor. Porque, na verdade, o Ponto é aquela região da Ásia Menor, ao norte, e que já está em proximidade do Mar Negro, né? O Mar Cáspio. Ali sou eu que estou embananando também. Mas é mais ao norte, aquela região do Ponto e da Bitínia, então é mais centro e centro-norte. Tá. Mas não importa essa questão da geografia. Qual que é a dúvida do Plínio? Vocês sabem isso? Qual que era a dúvida? Não está escrito aqui. Plínio escreve ao imperador dizendo: surgiu um novo povo aqui, um novo culto. O que eu faço com eles? Eles estão dentro da lei ou são fora da lei? Eu devo aceitá-los ou devo botar polícia secreta em cima deles? Então ele relata. E o que os cristãos fazem nessas suas celebrações? Rogério, o que os cristãos fazem? Eles se reúnem aí uma vez por semana e depois eles se separam aí para uma refeição, né? Então, provavelmente está se referindo aqui ao culto dos cristãos, né? Então, eles se reúnem logo cedinho, eles têm aqui um culto bipartido, né? Isso. Reúnem cedo, cantam um hino a Cristo como Deus, depois se separam e voltam a se encontrar para uma refeição, que é, supostamente, o quê? A ceia? A ceia. A ceia, ainda dentro daquele espírito antigo lá do ágape, de uma refeição comunitária. Bem, agora o Misael nos socorre com a Didaketon dodeca apostolon. Opa, que nome imponente esse aí. Que nome! Eu falo assim porque eu tenho um exemplar da Didaquê, que logo que ela foi encontrada. Tá? Mas vai lá, lê isso aí. Didaquê. Esta pequena obra foi reencontrada por Philóteos Briennius em Constantinopla, em 1875. Contém diversas instruções sobre a direção do culto público, inclusive algumas orações eucarísticas, as quais possuem a interessante característica de ser o cálice oferecido antes do pão. Ver Lucas 22, 17 e 20. A ocorrência das orações parece apontar para o que virá a acontecer no futuro. Orações padronizadas a serem recitadas do mesmo modo em todas as celebrações. Sua composição é situada entre 90 e 110 AD. Algum comentário, Misael? Vocês devem ter estudado isso já em História da Igreja, né? O que eu achei interessante nessas três leituras é a questão de todas elas fazerem uma referência àquilo que nós adotamos. Estilo específico, como foi lido em Clemente de Roma, né? As orações que eram tidas ali. Em Plínio, a reunião, né? Que eles faziam, que era uma reunião fixa. Nós também fazemos a reunião fixa aos domingos. A questão de recitar, né?
E também essa questão das instruções sobre a direção do culto público, as orações eucarísticas aqui, e isso apontando para o que viria no futuro, as orações mais padronizadas, né? Eu achei interessante essa questão, como o senhor disse, a gente está voltando para um período do Novo Testamento que não tem tantas indicações, mas na história da igreja, logo no seu início, ainda dos primórdios, a gente já vê vamos dizer assim, eles adotando alguns princípios entre eles mesmos que seriam melhores para eles, o dia certo. Acho que mais para frente aqui a gente virá essa divisão que tinha os que eram já confessantes e os que não eram. É interessante isso. A didaquê, você vai encontrar quem diga o didaquê, tá? Eu uso a, seguindo uma série de autoridades, porque redidaquê no grego é feminino. Ensino no português é masculino, né? O ensino dos 12 apóstolos é a tradução. Então, há quem diga o didaquê. Aí eu sigo o grego e eu falo a didaquê. Vocês vão achar a gente dizendo um e outro, e nós ambos acho que estamos certos. Não vou excomungar ninguém por usar diferente de como eu uso. Mas é uma obra que estava esquecida, perdida, e o Philotheus Berenius achou lá na biblioteca do seminário lá de Constantinopla, achou isso aí, que era copiado por um monge no ano de 1092. E publicou isto. E tem informações muito interessantes sobre o culto. Eu desenvolvi, inclusive, um trabalho no mestrado analisando a didaquê. Mas vejam que o cálice é oferecido antes do pão. Eu sugiro para vocês depois consultarem Lucas. A gente cita Lucas quando vai ler a ceia, falar sobre a ceia, mas a gente não observa o seguinte: a gente pega o lugar que fala do pão e do vinho, mas antes desse lugar que fala do pão, se você olhar, tem um outro cálice antes dele. Observe lá a narrativa lucana da celebração da instituição da ceia do Senhor. E isso é algo que gera uma série de considerações até sobre se a ceia era uma refeição pascal ou se não era a celebração da Páscoa. Por quê? Na celebração da ceia, conforme o registro bíblico, fala-se de cordeiro. Cleverson fala de cordeiro lá na celebração da ceia? Não. Não. Não fala nada de cordeiro. Interessante, né? Mas então eu quero agora... Jefferson, está com o seu material aí aberto? Leia a primeira apologia de Justino, que vai de uma página a outra. Não está? Erasmo, pode ler? Pode, então leia, por favor. Bom dia, professor e amigos e outros. Primeira apologia de Justino, o mártir. Este pensador cristão tinha uma escola em Roma e havia estudado as diversas filosofias da época. Havia chegado, por fim, à conclusão de que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Dirige sua obra ao imperador Antônio Pio, cerca de 140, 150 a.C. Nela faz referência ao culto dominical celebrado depois de Cristo, né? Nela faz referência ao culto dominical celebrado pelos cristãos, descrevendo-o em ordem. Eu não transcrevi aí, eu vou ler para vocês, eu vou tentar traduzir aqui do espanhol, tá? Essa obra, El Culto Cristiano, é uma obra muito interessante sobre culto. A biblioteca tem em espanhol e em inglês também. Justino está descrevendo o culto, eu tenho 2 minutos ainda, se cair a gente dá recreio e volta depois. No dia que tem o seu nome, no dia do sol, todos os irmãos que habitam na cidade ou no campo se reúnem em um lugar comum. E nestas assembleias se leem as memórias dos apóstolos
e os escritos dos profetas no tempo que é possível. Havendo terminado a leitura, aquele que preside pronuncia um pequeno discurso, exortando e fortalecendo a seguir aquelas palavras, aqueles ensinos formosos e exemplos. Depois, todos juntos nos pomos de pé e dirigimos nossas orações ao céu. E depois, concluídas as orações, trazem pão e vinho com água, e aquele que preside eleva com a maior devoção orações e ações de graças, e o povo aclama dizendo amém. E se procede à distribuição daquilo que foi consagrado, e todos os presentes comungam e os diáconos levam para os ausentes. Mas há um outro lugar aqui que Justino, o mártir, descreve melhor. Então, logo depois do nosso recreio, eu leio para vocês esta sessão e a gente prossegue ainda estudando mais um pouco deste material. Ok. Vamos continuando? Vamos conversando de novo? Notem que, a partir do século III, nós temos mais algumas informações. E nós temos comentários e vamos encontrando um material aí. Vejamos quem pode ler. Luiz Lima, pode ler esse 421 aí? Não? Pastor, posso ler aqui? Então leia, por favor. Tá, o Eduardo já fica pronto, então, para ler o item seguinte, já que está com vontade de ler. Combinado. Combinado? Então, Luiz, pode ler o 421 aí. Certo. A partir do século III já existem mais informações. Nos escritos de Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Serapião e Timuís, Cirilo de Jerusalém, são encontrados dados preciosos. De Serapião, bispo egípcio, restou um livro de oração que lhe pertenceu. Obra esta datada da cerca de 340. Comentários sobre a oração de consagração e a liturgia do cenáculo não são frequentes. Este sigilo, observado até a morte de Constantino, era chamado de disciplina arcane. Luiz, os cristãos foram acusados de canibalismo? De canibalismo, sim. Por quê? Pela questão da ceia, né? De comerem o corpo de Cristo ali, né? Então o negócio é não falar muito disso, né? Diz que em boca fechada não entra mosca, né? E é bom não escrever também, né? Pois é, né? Pois é. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui, que comentários sobre a oração de consagração, a liturgia do cenáculo, quer dizer, a liturgia referente à ceia, não são frequentes. Então, isso aqui é a disciplina arcane, ou a disciplina do segredo, tá?
Não tem muita informação. Mas a gente tem algum material aí, ó. O Serapião aí, Timús era um lugar lá onde ele viveu, no Egito. Tem até um livro de orações dele, com as orações dele, com aquela linguagem. Lembram aquela história lá que nós vimos agora há pouco, o Raul estava lembrando de que já em Clemente tem aquela linguagem própria, solene, e vai se estabelecendo ou se padronizando uma linguagem, né? Vai se padronizando uma certa referência. Então, são algumas coisas. Agora, nós temos uma outra informação aqui interessante, e ela vai nos ser reapresentada pela voz do Eduardo, e é interessante, inclusive, porque ela continua a existir até hoje. Quer ver? Eduardo, com a palavra. Em Cipriano, bispo de Catargo, encontra-se a primeira menção ao sursum corda. Logo, esta sentença litúrgica foi agregada à saudação, formando um diálogo presente em todas as liturgias. Pode ler a saudação aqui? Você faz o ministro e nós, os outros, vamos fazer o povo. Ok. O Senhor seja convosco. E com vosso espírito. Levantai os vossos corações. Nós os levantamos para o Senhor. Demos graças ao Senhor. É bom e reto fazê-lo. Vocês já viram isso, hein? Hã? Muito bom. Vocês já ouviram isso? No quê? Onde? Parece missa católica. Já ouviram isso na missa? Alguém aí já foi católico? Eu já fui e parece bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Corações ao voto, nosso coração está em Deus. E assim vai indo. Corações ao alto, ou levantai os vossos corações. Se você consultar a oração eucarística do nosso santo João Calvino, você vai encontrar lá esta expressão, mais ou menos esta expressão, levantai a Deus os vossos corações. O que ele está fazendo? Ele está repetindo o sursum corda, que já aparece em Cipriano de Cartago por volta do ano 260, 280. Veja. Essa expressão que está aí na missa, o Luiz lembrou, o Senhor seja convosco e tudo, está lá, coisa antiga. Vejam como que algumas coisas antigas, quem é que observou? Acho que foi o Misael que observou que nós temos aqui coisas que nós já estamos lá desde o passado e nós estamos usando, é isso? Não é? Então, há certas expressões, certos padrões litúrgicos que vêm vindo lá desde o passado. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês sobre este exemplo que nós encontramos no 423, a chamada liturgia clementina. A liturgia clementina está numa obra chamada Constituições Apostólicas. Se você quiser consultar as Constituições Apostólicas, o texto em inglês está em alguns livros aqui na nossa biblioteca. A nossa biblioteca tem uma grande coleção, está em inglês, de textos antinicenos, de texto dos pais nicenos e pós-nicenos. São volumes e volumes onde você encontra a transcrição, a tradução para o inglês de todos esses textos. Então, se porventura você quiser enfrentar depois o mestrado e pesquisar coisas deste tipo, a biblioteca do seminário já vai fornecer a você material abundantíssimo, tá? E eu xeroquei esse material, eu tenho comigo lá também, mas aqui nós temos um pequeno resumo
que eu trouxe de uma outra obra, porque aí já facilita. Um livro do meu xará lá, Donald Hustad's Jubilate. E eu quero que vocês notem aqui o seguinte. Se vocês olharem lá no item 424, já vai ter um comentário. Todas as liturgias se dividem naturalmente em duas partes. A primeira possui leituras bíblicas, possui sermão ou sermões. Na segunda tem a celebração eucarística. E os nomes usados para designá-las são estes, primeiro, 1 e 2 aqui. No Ocidente, pró-anáfora e anáfora. Mas o que eu prefiro usar aqui é o termo latino, missa catecumenorum e missa fidelium. Aqui tem uma outra linguagem, culto da mesa, culto da palavra, mas o mais usado naquela época seria missa catecumenorum, ou seja, a liturgia dos catecúmenos, e missa fidelium, liturgia dos fiéis. Quer dizer, num primeiro momento, todos os cristãos estavam juntos, e vejam que há leituras bíblicas aqui do Antigo e do Novo Testamento. Nós já vimos isso agora há pouco? Leituras bíblicas dos profetas e dos apóstolos? Estão lembrados? Que eu mencionei da minha leitura aqui sobre Justino Mártir? Então, tem leituras, tem salmos, tem, às vezes, pequenos sermões, e depois tem a dispensa dos que não vão comungar, que eram 4 grupos, tá? Os 4 grupos dispensados eram os catecúmenos, os que estavam possuídos por maus espíritos, os que eram candidatos ao batismo, ou seja, digamos assim, uma segunda categoria dos catecúmenos, já estavam mais adiantados, e os que estavam sob disciplina. Então, todos estes eram dispensados, mas eram dispensados com uma liturgia. Kyrie eleison. O diácono falava uma sentença lá, e o povo respondia, Kyrie eleison. Senhor, tem misericórdia de nós. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vem cá. A Luiz mesmo, que já foi lá da Igreja Católica, lembra de ouvir isso repetido muito na igreja? Sim, tem uma parte da liturgia que o padre fica falando, eu não me lembro exatamente o que, mas a resposta é isso. Tenha de misericórdia de nós. Tenha de misericórdia de nós, assim vai indo. Ou seja, novamente, certos elementos antiquíssimos são preservados aqui, né? Vejam como que a liturgia é, num certo sentido, conservadora. Ela preserva esse material. Por exemplo, tem um cantor, um compositor gospel recente, que tem um Agnus Dei, não é isso? Agora, se você olhar aqui aqui ainda não é citado diretamente aqui, não se cita ainda na liturgia clementina o Agnus Dei, mas ele já começa a ser usado mais ou menos por esta época ou um pouco depois. Agora, vocês veem aqui, que aqui tem... eu falei de diáconos, aqui tem de presbíteros, e já começa a haver uma hierarquia nisso aqui. Tá? Já começa a ter o bispo, por isso o que preside. Tá? Olhem lá na segunda parte, na Missa Fidelium, que tem no ofertório lavagem das mãos do bispo e dos presbíteros. Então, você já começa a ter uma hierarquia. O bispo tinha um trono, um assento solene lá. Então, começam a surgir certos padrões que sofrem a influência do padrão
da sociedade de então, com as hierarquias. A própria construção dos templos, depois de Constantino, vai seguir muito o padrão dos tribunais romanos também. Tá? Então, há uma influência secular que vai moldar aquela dimensão do culto. Pois bem, agora ficam no recinto só os que podem comungar. Então, você tem agora uma restrição, de sorte que estarão presentes no recinto somente os... Peraí, deixa eu estar fazendo bobagem aqui. Tá. Só ficam no recinto os que vão participar do sacramento. E aqui vocês podem dar uma espiada aí, vão dando uma olhada, porque eu não vou seguir tudo isso aqui, mas vejam também que como o bispo é vestido. O que fala aí? Alguém pode descobrir aí? Sim, professor, com uma vestimenta esplêndida. Depois ele faz o sinal da cruz. Olha, vejam aí, então, tem uma questão até de traje. Vocês veem como que são os trajes católicos? Vocês veem como que o Papa fica vestido com aquelas batas, aquelas batinas esplêndidas, de diversas cores, bordadas e tudo isso? Onde começa? Começa aqui. A questão da vestimenta O que os nossos juízes do Superior Tribunal Federal usam? A toga. Toga. A toga. E esse uso da toga vem da onde? Tem algum advogado aqui no meio ou não? Não, né? O uso da toga vem de onde? A influência do quê? Do puritanismo, professor? Não, da toga do STF. Ah, tá. Os juízes romanos lá atrás usavam toga. Né? Então, agora o bispo, solenemente também, vai ter também uma vestimenta esplêndida. E já começa a ter a ideia de gestos, o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz. Então, você já tem aqui o começo de alguns padrões que depois a reforma vai dizer, gente, isso está demais, isso não está bíblico, isso é desnecessário, isso merece ser extirpado. Mas você já tem o começo de uma elaboração litúrgica mais acentuada. A oração eucarística é uma longa oração. Começam pelo nosso já conhecido Sursum Corda. E depois já entra o nosso conhecido Sanctus. Quem é que estava lendo para trás agora há pouco sobre o Sanctus? Fui eu, reverendo, Raul. Foi o Raul. Aí, o Raul leu sobre o Sanctus, que estava lá no Clemente de Roma, antes do ano 100, agora já aparece aqui como parte da liturgia. Né? E é uma grande oração, é interessante observar esta oração. Ainda hoje, existe uma grande oração de consagração inserida dentro do padrão da missa, ela agora é fragmentada, algumas liturgias mais conservadoras também utilizam. Se tem alguém da IPI aqui na nossa turma? Josemar, não? Professor. Josemar? Josemar fugiu agora? Eu já fui, muito tempo atrás. Ah, já foi. Você não tem o livro de manual de culto da IPI? Não tenho, pastor. Não. É uma boa aquisição, eu diria, para todos vocês. Mas lá tem ainda essa grande oração de consagração para a celebração do sacramento. E é uma oração onde se lembram de uma série de elementos e que estão sendo mencionados aqui. A palavra da instituição, anamnese. Anamnese é uma palavra grega, de origem grega, que tem o sentido de
recordação. A epíclese é a invocação do Espírito Santo, e mesmo manuais recentes de liturgia mais formais insistem em que haja realmente uma epíclese quando eu celebro a ceia, um rogo pela presença do Espírito Santo entre nós. E então você tem aqui uma coisa bem elaborada, e lá embaixo, no final da oração eucarística, nós temos a citação de dois textos bíblicos. Quem pode olhar lá? Está até em itálico. Quem notou aí? No fim da oração eucarística. Lucas 12:14, Mateus 21:9? O que é Lucas 2,14? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Glória in excelsis Deo. Isso aqui era em latim. E isso continua até hoje na celebração católico-romana da missa. Hosanna, Hosanna, benedictus qui venet, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isto ainda continuou inserido na liturgia católico-romana até o presente. Agora que ela está em português, fica um pouco mais diluído isso aí, mas isto ainda está presente. Vejam vocês que há, portanto, um aspecto de continuidade na liturgia. Né? Aqui, então, eu tenho algumas outras observações. Guilherme Oliveira tem condições de ler? Está aí ainda? Ou não veio nessa segunda parte? E sim, é a segunda parte? Aqui, 424, Guilherme. Você dá uma lida. Todas as liturgias. Isso, em frente. Pode ler. Todas as liturgias já comentadas se dividem naturalmente em duas partes. A primeira possui leituras e sermão, ou sermões. Na segunda ocorre a celebração eucarística. Os nomes utilizados para designar estas divisões são, primeiro, proanáfora e anáfora, no Oriente. Segundo, missa catecumenorum e missa fidelium, no Ocidente. Terceiro, liturgia, ou culto da palavra, e liturgia do cenáculo, ou culto da mesa. Ao terminar a primeira parte, os presentes não professos eram dispensados, de sorte que apenas os fiéis permaneciam no recinto para participarem da celebração da ceia. A palavra missa, usada como nome de todo culto, tem aqui sua origem, e ela começou a ser usada no século IV. A expressão it, missa est, era usada para despedir o povo e ocorria ao final da missa dos catecúmenos. Gradativamente, com a nova situação trazida por Constantino, esta separação foi deixando de ser praticada. Então, qual a origem da palavra missa? Eu só estou lendo aqui umas outras anotações, que eu vou fazendo 1001 anotações aqui do que eu vou descobrindo, e lembram que eu disse que o diácono fazia uma oração com o povo e o povo respondia Kyrie eleison? Ei, mas isso aqui é grego. Certo? Não é isso? Kyrie eleison não é grego, ou Lucas Temper? Kyrie não é o vocativo de Kyrios? Isso é grego.
Mas essa missa era em latim? Ué, o Lucas está sem microfone. Ué, que coisa é essa? Interessante isso aqui. É uma pequena expressão grega que permanece na missa. Torna-se um padrão. Ela é latim, a missa toda ainda está em latim, não está na língua do povo. E o Kyrie eleison, que é uma expressão grega, está inserida ali. E o diácono também dizia ite missa est. Missa, quem é bom no inglês aí? Dismissal, o que é? Conhecem essa palavra em inglês? Dismissal. Tá mandando o povo embora, né? Dispensado. Sim. Dismissal é dispensar em inglês. Então, o ite missa est é também vão, dispensados estão. E essa expressão veio a ser usada como nome de toda a cerimônia. Bom, vamos recordar o seguinte: em que regiões o cristianismo estava espalhado? Aí, um pouco mais para frente aqui. Quem é que ajuda? Abel pode ajudar nisso aí? Felipe? Oi, professor. Por quais regiões do mundo o cristianismo estaria espalhado, foi se espalhando? Começa na Palestina, Jerusalém. E depois? E depois? É. Ai, foi para o mundo todo. Bom, o mundo todo é uma Confins da Terra, né? Confins da Terra. Brincadeira, pastor. Da pergunta. Professor, por exemplo, foi para o extremo norte, sul, leste, oeste, né? Paulo tinha planos para ir para a Espanha. O São Tomé, o Tomé, né? Dizem que ele foi para a Índia. E aí, um pouquinho para a África também, né? Me diga o seguinte, Agostinho era de onde? Agostinho era de Hipona. E onde que está Hipona? Hipona era norte da África. Norte da África, isso. Isso. Então você tem... E Paulo queria ir para a Espanha, mas antes ia passar por onde? Ia passar por Roma. Por Roma. Certo. Então, vejam, tem que levar essa cadeira. Acho que ele pediu dinheiro lá em Corinto também, viu? Para ir para Roma. Né? Então, para ir para a Espanha. Ele está. E Corinto, está em que região? Grécia. Grécia. Então, vejam, nós temos em Jerusalém, Antioquia, toda a Ásia Menor, Grécia, Macedônia, atual Itália, Espanha também vai ter o evangelho lá, norte da África, França também, a terra do asterisco lá, a Gália. Bom, com isso, pensem vocês, não havia um poder unificado logo no início do cristianismo, então não havia um poder centralizado que determinasse tudo vai ser desse jeito. Então, em cada região vão se desenvolvendo padrões litúrgicos. Em Antioquia se desenvolve um, em Jerusalém, em Constantinopla, em Roma, no norte da África, por certo, na Espanha, uma liturgia chamada liturgia moçárabe, a liturgia galicana, lá da Gália, atual França, de modo que vão havendo diversos ritos. Agora, depois Roma vai crescendo, né? Vai se tornando forte. E aí, por volta, acho que do ano 400, que o primeiro bispo de Roma diz que ele é papa, ele é o pai sobre todas as outras igrejas. No tempo de Agostinho, o bispo de Roma tentou mandar desse jeito e parece que deu briga. Mas depois ele... Então, a hegemonia do rito romano vai se dar só a partir mais ou menos do ano 900. O que vai prevalecer no Ocidente
vai ter o rito romano, mas vai ter também o rito galicano, que é o rito da França. E aqui eu falo de alguns outros ritos, o rito moçárabe, o rito ambrosiano, mas depois Roma começa a mandar e impõe o seu rito. E vai impor o seu rito, inclusive, na língua de Roma, na língua sagrada, vamos dizer assim, torna-se sagrada no latim. Com isso, você percebe, vai acontecendo cada vez mais um distanciamento para o povo do significado do culto, porque as línguas nacionais começam a surgir e vão sendo elaboradas de modo que aquele latim macarrônico que se fala, que os soldados foram levando para todo lado, era essa expressão que tinha no meu professor de português histórico, falava do latim macarrônico, ele vai dando origem a línguas distintas. Quais são as línguas derivadas do latim? Vamos ver lá quem me ajuda nisso aí. Renato, quais são as línguas neolatinas? Eu vou ter que chutar aqui, professor. Vai chutando, então. Primeiro, aqui que você está chutando. Português. Hã? Próprio português. Português. Espanhol também? Espanhol. Italiano. Italiano. Yeah. O que mais? Inglês. Não. Merci. Não, merci sim. Então, francês. Romeno. Catalão. Galego. Provençal. Provençal. Tem uma linguazinha lá na Suíça também, que é de origem falada por muito pouca gente. Flamengo. Então, vejam que a insistência em que a missa aconteça no latim vai distanciando o povo, vai afastando o povo da celebração. Tá? Este é um aspecto muito importante a ser notado na análise da questão das liturgias. Então, na nossa próxima aula, nós retomamos aqui a partir do Papa Gregório Magno, 426, e vamos olhando aqui, vamos olhar também sobre o desenvolvimento da inologia, alguma coisa, lembrando que como isso aqui não é uma história da liturgia, não é nenhuma história da inologia, a gente passa rapidamente. Certo? Mas eu indico no Leituras Complementares alguns lugares onde você, se curioso estiver, pode encontrar mais informações. Certo? Então, aguardo vocês. Thierry, eu peço a você o seguinte. Thierry, está por aí? Ou abriu e saiu? Ele nunca fez isso, professor. Ele deve estar aí, sim. Ele deve estar aí, né? Ou se não, depois vocês peçam para ele. Para colocar no grupo da classe o lembrete de que eu abri a exceção para a reentrega ou entrega do trabalho da sinagoga, tá? Porque, às vezes, alguém que está aqui não prestou muita atenção, ou alguém que não veio também está inserido nesse benefício, aí, para que não haja prejuízo para ninguém, cuidem disso, ou mesmo de vocês aí, o Misael está botando sim lá, ó. Às vezes mesmo você, Misael, entra lá, ó, gente, lembra, o reverendo Donaldo deu oportunidade, para quem tem nota, para quem também no trabalho teve nota de 5 décimos ou para baixo, pode refazer o seu trabalho, tem 2 semanas de prazo, esses aspectos. Bom? Obrigado, reverendo. Valeu, um abraço. Valeu, gente, um bom almoço. Não almocem demais, porque depois vão querer dormir e aí não vai ter como estudar, né? Ah, pai é monstro, tem que comer bastante. Verdade. Né? Ou será que ficaram cansados demais com a aula? O reverendo Donaldo os esgotou e agora vocês têm que repor as energias? Jamais, né? jamais. Para chegar no tamanho do Costa, tem que comer bastante, professor.
Até mais, professor. Um bom almoço, até mais. Até mais, bom almoço, professor. Um abraço. Obrigado. Tito, aquele abraço Zemar. ao Tito. Abraço, Aqui, ó, desculpa aí, viu? É isso, tamo junto, Tito. Oi, Titão. Lindo. Titão da massa. Maravilhoso. Olha lá você, filho. Fala tchau, pessoal. Manda tchau aí. Josemar, não mostra a cara sua não pra criança não chorar, tá? Tito é parceiro meu, rapaz.